Então, louvado seja Deus por mais essa oportunidade, né? Eu estava dizendo para os irmãos que a religião, ela sempre veio para separar. Ela sempre tem a visão de separação, de segregação. Então, ela separa um grupo entre salvos e um grupo entre não salvos. Porque eles prima o indivíduo. Sempre eles têm visão humana de enxergar o indivíduo. Deus, ele não enxerga o indivíduo. Deus, ele junta tudo num só. Então, Deus, ele gera uma família, não um indivíduo. Então, por que Jesus, a primeira vez que tentaram matar Jesus, por que falaram em matar Jesus? Porque eles entenderam que a pregação de Jesus era para juntar todos os povos em um só. Porque antes existia judeu, existia eleito, não eleito, existia joio e trigo, existia, como que fala, o gentil, o bárbaro, o cítara. O que acontece? Na morte de Lázaro, Jesus ali fazendo tudo aquilo que ele faz ali naquele contexto histórico, quando eles saem dali, o sacerdote da época, ele recebe uma revelação de Deus. O próprio Deus revela para o sacerdote, dizendo que era melhor que um morresse por todos, que era o Jesus. E ele entende, então, que a missão de Jesus era fazer com que todos os povos se tornassem uma única pessoa. Então, se existe só uma pessoa para Deus, essa pessoa que existe, ela é eleita ou não eleita? Só existe um filho de Deus no mundo inteiro, na face da terra, só existe um filho de Deus. Só um. E todas as pessoas estão inseridas nesse filho. É a família. Então, quando, por exemplo, a religião fala assim, olha, eu não posso acreditar que uma pessoa que faz o mal seja meu irmão. Não posso acreditar nisso. Porque ela está fazendo o mal, não pode ser o meu irmão. Aí você julga que você é diferente dele porque você faz o bem. Então você já está no mesmo nível que ele. Quando acontece daquela mulher adúltera ter sido colocada diante de Jesus, os religiosos, irmãos, aqueles que pensam como o diabo, que são os filhos do diabo, por causa desse pensamento é o pai da pessoa, é o entendimento que é o pai da pessoa, é o entendimento que dirige a pessoa, tá? Os filhos do diabo estavam diante de Jesus querendo matar aquela mulher, porque a palavra do diabo dizia, mata. E o que Jesus faz? Primeira coisa que eu vou falar para vocês, se vocês são diferentes dela, mate ela. Aí eles disseram assim, não, mas eu não sou diferente dela, eu sou igualzinho a ela. Então eu não posso estar com uma pedra nela. Porque eu pertenço à mesma família que ela. Ela é minha irmã. Ah, mas ela é adúltera, ela está fazendo o que é errado. E você também está fazendo o que é errado, julgando ela. E aí, como é que fica isso, irmãos? Quem que é o eleito aí, quem que é o não eleito? Ah, o eleito é aquele que está indo na igreja. Pelo amor de Deus, irmãos, abra sua cabeça. Abra sua mente. Ao eleito, ele é eleito porque ele passou uma vida inteira de 70 anos, ele nunca matou ninguém, então ele é eleito. Ah, mas passou um que passou a vida inteira dele, matou 50 pessoas, ele não é eleito. Então ele não faz parte da minha família, porque ele matou. Olha só, é um pensamento assim, é muito difícil a gente entender isso, irmãos, porque nós trazemos uma bagagem muito distante, de muito tempo atrás, de um entendimento humano do ser. E a gente tem dificuldade de entender, de buscar e viver o entendimento de Deus. Então, se Deus julgasse nós de acordo com que você julga a pessoa, que você está dizendo que ela faz o mal, que você enxerga que ela faz o mal, que você tem certeza que ela faz o mal, quem seria salvo, irmão? Se Deus julgasse igual você julga, ninguém seria salvo, nem você. Entendeu? Nem você seria salvo. Ah, mas eu nunca prejudiquei ninguém. Você não prejudicou porque você entende que você não prejudicou. Mas será que você nunca mesmo prejudicou ninguém? Se Deus quisesse colocar você diante da luz dele para mostrar quem você é, você estaria aprovado de fato?
Você seria o único homem diferente de todos os demais que nunca cometeu o erro? Ah, mas eu cometi o erro, mas Deus me perdoou porque eu tenho o espírito dele. Ah, é? E Deus não pode perdoar aquele outro porque você julga que aquele outro não tem o espírito dele? Então são essas questões, tá, irmãos? Eu tenho muito para falar com os irmãos, mas eu sei assim que é bem difícil dos irmãos compreenderem o que é o meu entendimento. Porque eu tive que passar por muita desconstrução, irmãos, muitas desconstruções. Por exemplo, se a gente pegar em Lucas, aqui nós temos três parábolas reveladoras. Lucas, três parábolas reveladoras. Mas se você olhar com o viés religioso para a parábola, ela não vai servir para nada para você. Já vou dizer para você que você só vai perder tempo. Mas se você quiser tirar o seu viés religioso para colocar dentro do viés da revelação orgânica, aí isso aqui vai fazer a diferença na sua vida. Porque isso aqui será uma grande revelação de Deus para o teu entendimento. Mas isso aqui só vai acontecer se eu quiser entender. Porque se eu não quiser entender, eu não vou poder aproveitar aquilo que é o ensinamento de Deus. Se eu ficar dentro do viés religioso, aquilo que a religião me falou, do certo e do errado, irmão, eu não vou entender. Não tem como. Uma mente que vive pelo certo e pelo errado, ela não pode revelar a vontade de Deus. E eu acho assim, tem muitos irmãos que têm muita dificuldade de entender isso. Muita dificuldade. Isso se tornou muito difícil porque a vida inteira ela foi doutrinada a olhar com a mente do certo e do errado. A vida inteira. Então ela não entende isso. Não tem como ela entender. Então existe aqui, ó, a parábola, três parábolas do capítulo 15 de Lucas. Vamos entender isso aqui, mas lógico, não dá para a gente explicar tudo. Vou explicar por cima, tá, irmãos? Bem, assim, razoável, para que já haja um entendimento da parte para os irmãos aí, da parte de Deus para os irmãos. Então, a primeira parábola do capítulo 15 de Lucas, Jesus fala da ovelha perdida. Primeira parábola, da ovelha perdida. Cobradores de impostos e o que, irmãos? Cobradores de impostos pela sociedade, eles eram considerados eleito ou não eleito? Não eleito. E pecadores, era considerado filhos de Deus ou não filho de Deus? Não filho de Deus, não era filho de Deus. É igual as pessoas fazem hoje. Os separadores separam, tá? Então o que acontece? Eles vieram ouvir Jesus ensinar. Quem que veio ouvir? Os santos da igreja vieram ouvir Jesus ensinar. Não, irmãos, não foram santos. Quem veio ouvir Jesus ensinar? Cobradores de impostos, considerado a escória da humanidade, e pecadores. Então, abra a mente, irmão. Você tem que abrir a mente. Você tem que entender. Isso aqui tem que ser bem entendido. Então, os fariseus e mestres da lei criticavam. O religioso critica Jesus salvar o perdido, irmão. Ele acha que não pode. A mente religiosa, ela é incapaz de aceitar, ela é incapaz, ela não vai aceitar. Enquanto a pessoa não tiver o entendimento dela, segundo a revelação da luz de Deus, ela não vai aceitar. Ela vai achar que existe um grupo de pessoas salva que faz o bom, os bonzinhos, e um grupo de pessoa perdida que são os malzinhos. Os malvadinhos são tudo perdidos. Não tem Espírito de Deus, não são eleitos, são joio, não são perdição, filhos do diabo, filhos da perdição, porque a pessoa não entende, ela traz essa bagagem religiosa, não é culpa dela. Está sendo culpa dela, se está sendo culpa dela, porque ela não quer abrir a mente para a realidade. Então, nós estamos diante de uma situação aqui onde tem o quê? Pecadores ouvindo Jesus ensinar. Mas se o pecador aceitar o ensino de Jesus, o que acontece? Ele é salvo. Mas se o pecador não aceitar o ensino de Jesus, ele continua perdido, porque ele não aceita. Por que ele não aceita? Porque eles são incapazes de aceitar a verdade. Mas por que eles são incapazes de aceitar a verdade? Porque o coração dele, que é o separado, que é o filho do diabo, que é o entendimento deles, não aceita que ele está no mesmo nível do outro. Não aceita. Você pode ver aqui, ó. Então Jesus lhes contou esta parábola. Se um homem tiver 100 ovelhas, olha que coisa, né, irmãos? Insana, né? Até insana, né? Até insana. Se você parar para pensar,
dentro daquilo que é a proposta humana da carnalidade, é uma coisa insana. Por quê? Porque como que você vai deixar na questão financeira 99 à mercê dos lobos e procurar uma só? Como que você pode fazer isso? Deixa aquela uma lá, tá perdida, deixa ela perdida mesmo. Mas eu vou cuidar das 99 aqui, porque na questão financeira, na questão do ganho, é melhor eu ter 99 guardada e uma só perdida, do que eu deixar 99 à mercê da sorte para procurar uma. Vocês entendem o que eu estou dizendo, irmãos? É coisa bem clara isso aqui. Então, se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, eu vou dizer para você, se o homem natural fizer isso, ele não vai atrás daquela que está perdida. Ele não vai. Por exemplo, se você fosse um pastor de ovelha que tivesse lá no deserto, pastoreando as suas ovelhas, e tivesse um perigo iminente de um lobo chegar e matar as ovelhas, você tivesse com uma perdida, você deixaria as outras 99 ali à mercê da sorte, ou você cuidaria das 99, que já é mais garantido você cuidar das 99 do que ficar atrás de uma ovelha, deixando as outras 99 na iminência de se perder? Qual que seria a instrução mais lógica humana de ser, irmãos? Cuidar das 99. Mas a insanidade de Jesus, segundo a mente do homem, segundo compreensão humana, faz com que ele deixe as 99 no pasto e vai buscar quem? A perdida, até encontrá-la. E, quando a encontrar, ele a carrega alegremente nos ombros e a levará para casa. Agora, vamos colocar assim, irmãos. Se você conhece uma pessoa que a sociedade julga que ela é perdida, a missão de Jesus, segundo essa parábola, é cuidar da sociedade que julga ela perdida ou buscar aquela que está perdida? A missão de Jesus era buscar a que estava perdida, mas ele não conseguiu, irmão Arlindo, porque a perdida se perdeu e Jesus ele veio e fracassou na missão dele. Ele não pode salvar o não eleito, porque o não eleito, irmão Arlindo, ele não tem o Espírito de Deus. Irmãos, aqui não está falando de questão de espírito ou não espírito, isso aqui é outra coisa que ele está dizendo, tá? É outra coisa. Então, o que acontece no versículo 5? E quando ele encontra essa ovelha perdida, ele não leva para o pasto. Ele carrega alegremente nos ombros e leva para onde, irmãos? Para casa. Quando chegar, ele reunirá os amigos e vizinhos e dirá: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Então, Jesus ele veio para se encontrar com quem, irmãos? Para as ovelhas, as 99 que estava agrupada na família, ou ele veio para salvar aquela que estava com entendimento, aqui ela estava fora de fato, era uma ovelha que estava fora da família, que precisava voltar para casa. Essa ovelha estava fora da família, de fato e de verdade, ali na história, para representar aquela pessoa que está fora da família no entendimento. Ele não entende como família. Ele entende assim, olha, o problema do ladrão é problema da família do ladrão. Eu tenho que cuidar da minha casa. Esse é o entendimento religioso. Então, eu não tenho responsabilidade com a casa do fulano, que lá na casa dele tem um ladrão que está matando os outros. Está roubando, está fazendo. Eu não tenho responsabilidade nenhuma. Eu que tenho que cuidar da minha casa. Porque a minha casa é a minha família. É isso que o religioso pensa. Então, ele segrega, ele separa. Para eles existem salvos e não salvos, existem pessoas boas e pessoas más, pessoas eleitas e não eleitas. Mas o homem de Deus que entende Deus, irmãos, e entende que todos fazem parte de uma única só família, o problema da casa do meu vizinho também é problema meu, é responsabilidade minha. Eu tenho que estar ali, lado a lado com ele, para estar ajudando ele, para estar auxiliando ele,
para que ele possa viver e entender o Deus que eu vivo e entendo. E aí o que acontece ainda nessa parábola a partir do versículo 7? Da mesma forma, há mais alegria por causa do pecador perdido que se arrepende. O que é se arrepender? É você ficar arrependido? Não. Essa palavra se arrepende aqui, ela é muito mal ensinada, irmãos, nas igrejas. E nós trazemos isso conosco. O que é um arrependimento? É uma metanoia, é uma transformação de entendimento. Não é um sentimento de arrependimento, ele está dizendo. O apóstolo Paulo, ele fala assim, o que é o arrependimento? O arrependimento é você não se conformar com a ideia do mundo. O mundo separa, mas você não pode se conformar com essa ideia do mundo. Você tem que se arrepender. Você tem que ter uma transformação no seu entendimento. Então, o ladrão que faz o mal para as pessoas é meu irmão. O padre santo, que nunca fez o mal, só fez o bem, também é meu irmão. O pastor santo é meu irmão. Mas o Lula, ladrão, é meu irmão também. Então você tem que entender isso. Por que que eu vou aceitar ele como meu irmão se ele fez o mal? O Hitler, por exemplo, fez o mal para a humanidade, matou um monte de gente. Por que que ele fez o mal? Porque ele estava separado da família, uma ovelha perdida. Era uma ovelha perdida. E Jesus veio salvar quem? O Hitler. É para isso que ele veio. É para salvar a ovelha perdida. Mas quando a gente ouve uma palavra dessa, irmãos, uma mensagem dessa, isso machuca o coração humano, porque ele não pode aceitar, ele não consegue aceitar. Ele não tem condição de aceitar isso. Então, da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido, que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Ele já tem a metanoia, ele já revela que ele não segue as regras do mundo. Ele entende Deus, é a árvore da vida. Não é o que é certo e o que é errado. Então, esses são 99. Jesus não veio para eles. Não sei se os irmãos entendem o que eu estou dizendo. Então, aqui nós temos o caso da primeira parábola de um perdido fora do rebanho, fora da casa, que tem que ser trazido para casa. A segunda parábola, ele fala de uma outra construção. Ele fala assim, olha, suponhamos que uma mulher ela tem 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? Os irmãos conseguem fazer a associação? A ovelha se perde fora de casa. As moedas, a moeda está perdida dentro de casa, mas está perdida. Então tem aqueles que sofreram da metanoia, estão dentro de casa. Mas por algum momento ele se perde. Alguma coisa ele também se perde. Aí se revela Jesus para salvar quem agora? Esse que está dentro de casa, que sofreu, recebeu a metanoia, mas em algum momento sofreu. Perdeu esse entendimento. Se desviou dessa verdade. E agora ele tem que acender a luz e procurar essa moeda dentro de casa que está perdida. E quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Agora eu pergunto para você: a questão aqui é: o que é importante? É o objeto que está sendo a representação ou o que é a representação? O importante é o que está sendo representado, irmãos, e não a ovelha que está sendo usada ou a moeda que está sendo usada. Isso aqui é só pedagogia. É só representação. Você vai entender isso na próxima parábola, que diz assim, ó: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus quando um único pecador se arrepende. Entende? Então, toda a questão de Jesus não tem a ver com salvação eterna ou não salvação eterna. Tem a ver com arrependimento. O que é arrependimento?
É você conhecer a Deus a ponto de não se conformar com o sistema do mundo. É isso que é o arrependimento. Então ele começa a terceira e mais famosa parábola desse capítulo, que ele fala assim, ó, e Jesus continuou. Então a primeira se perde fora, a segunda se perde dentro, certo, irmãos? A terceira parábola ele continua assim, ó, havia um homem, continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais velho disse ao pai, quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Quando nós olhamos por isso aqui, irmãos, quando fala de herança, você pensa do quê? Você pensa logo em dinheiro. Ele tinha uma fazenda, então herança eu penso logo em quê? Em bens materiais. Só que essa parábola aqui, ela não tem nada a ver com bens materiais. Esse fazendeiro aqui é Deus, na representação da parábola. Tá? É um Deus que tem um filho que tem 2 tipos de entendimento possíveis. É um filho que tem na família um ser, ou pode ser colocado 2 filhos, porque é representação, que são 2 tipos de entendimento. Igual está dizendo a parábola primeiro. O filho mais novo representa a ovelha que se perdeu fora. Então você está entendendo? O filho mais velho representa a dracma que se perdeu dentro. Então, os irmãos têm que associar o que Jesus está falando. Não pode se perder naquilo que Jesus está falando. Então, o pai, o que o pai tem? Qual que é o tesouro do pai? É fazenda, irmãos? Não é fazenda. O que o pai ofereceu para os filhos? Ele ofereceu bens materiais para os filhos? Não. O que o pai ofereceu para o filho? O que o pai deu de herança para os filhos? Quando ele termina de fazer o homem, o que ele faz, irmãos? Ele entrega a herança do filho. Naquela hora, ele entrega a herança do filho. Ele sopra o fôlego de vida. Essa é a herança desse capítulo 25. Essa é a fazenda do capítulo 25, que nós não entendemos. Então, o que é o bem material, o bem maior de Deus para o homem? É a vida. Então, o jovem, ele chega para o pai e fala assim, olha, me dê a minha vida, porque eu quero tomar conta da minha vida. Ele não está falando de bens e de herança, irmãos. Igual a religião nos fala, igual a nossa mente, que é a mente que não sofreu arrependimento por completo, entende a revelação da palavra. Não é isso. Então, é como se ele dissesse assim, olha, pai, eu quero que o Senhor devolve a minha vida para mim, que eu quero viver a minha vida. O que o pai faz? Eu quero a minha parte da herança, eu quero a minha vida. E o pai dividiu seus bens, ele entregou aquilo que é o bem dele, que é a vida, entre os 2 filhos. Então, esse filho, ele tem condição de viver a vida Bios e a vida Zoe. Os 2 filhos. Bios e Zoe. Está entregue para você. Tá? O pai não reteve a vida. Ele criou o homem e falou assim, olha, homem, você vai ser obrigado a responder à minha vontade por imposição minha. Você vai ser obrigado, você não vai ter como falar não para mim. Ele não fez isso, irmãos. Ele acabou de fazer o homem e ele entregou para o homem a vida para o homem. Ele falou, agora você tem condição de viver ou da bios, da vida bios, biológica, ou da zoe, da vida espiritual. Está aqui os 2 filhos, está entregue para vocês, está entregue a você. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e decidiu fazer o quê? Viver a sua vida. E se mudou para uma terra distante. Interessante, né? O Caim não faz a mesma coisa, irmãos, ele não muda para uma terra distante. Então, Jesus ele está contando uma parábola para representar a criação, a forma com que o homem vê Deus e a forma com que Deus vê o homem. Eles são diferentes. Então, um filho mais novo, ele assume a sua vida e vai viver o quê? Distante de Deus. Quero distância do meu pai. Eu não quero viver a vida que o meu pai propôs para mim. Eu quero viver a minha vida do jeito que eu projeto, do jeito que eu idealizo, do jeito que eu acho que é certo ou errado. Então, eu quero viver a minha vida dessa forma, desse modo. E aí ele diz assim,
Quando o seu dinheiro, ainda no versículo 13, né? Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou a sua vida, o seu viver, de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Então, a necessidade para esse jovem aqui era uma maldição? Não, era a bênção. A necessidade era o milagre que ele precisava. Ele precisava da necessidade para ele entender que a vida que ele achou que ele pudesse viver longe de Deus é impossível acontecer. Então, o que acontece? Ele convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo. Então, o que é esse fazendeiro? É um sistema fora do pai, irmãos. É um entendimento fora do pai. Essa é a representação. O pai é o fazendeiro que dá vida. Mas existem outros entendimentos fora daquele que é o entendimento do pai. Então, ele convenceu esse fazendeiro. Esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vantagens dadas aos porcos, com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Então, esse outro pai, aqui, esse outro fazendeiro, não se preocupa com o filho. É o entendimento que não se preocupa com a família, que não se preocupa, não tem nada a ver com o filho. No versículo 17, quando finalmente caiu em si. Olha só, a parábola, irmãos, ela é clara. Esse jovem, ele teve que cair em si. Ele teve que voltar à razão, ele teve que se voltar para o entendimento. Ele estava perdido, não é porque ele era filho do diabo, igual as pessoas dizem. É porque ele achou que ele pudesse viver a vida dele longe da fazenda ou dos cuidados do pai, longe da vida do pai. Por isso que ele estava perdido. Aí diz assim, ó, vou retornar à casa de meu pai e dizer, pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Então isso é o entendimento desse homem. Eu não sou nem digno de ser chamado de seu filho, tá? Eu não sou digno de ser chamado de teu filho. Por quê? Porque eu me distanciei. Esse homem viveu longe de Deus. Esse homem foi dirigido pelo certo e pelo errado. E agora esse homem se vê longe de Deus e se vê o quê? Tão indigno, irmãos. Ele se vê tão cheio de espíritos imundos vivendo sobre ele, que ele se vê imundo diante de Deus. É isso que acontece com a humanidade. Eu não sei se os irmãos conseguem associar, porque é para a mente muito aberta isso aqui. É para aqueles que realmente falam assim, não, eu vou largar minha bagagem religiosa e vou assumir a metanoia. Eu vou entender a revelação de Deus. É só para esses que vão entender isso, tá, irmãos? Porque a pessoa que não entender dessa forma, ela vai achar que é uma tremenda loucura isso que a gente está falando aqui. Aí é dito assim no versículo 20. Não, ele diz ainda no finalzinho 19. Eu não sou digno de ser chamado seu filho, igual muita gente fala, se você falar assim, não, eu sou um Cristo, você fala, não, jamais, você não pode se achar igual Cristo, você não é digno de ser chamado de filho de Deus. Você não vê que o tempo todo que Jesus falava que ele era filho de Deus, a religião dizia para ele que ele não era? Não era. É assim que acontece conosco também, o tempo todo. Você pensa que hoje é diferente? É a mesma coisa. Por favor, trate-me como seu empregado. Olha aí, não é assim que as pessoas vivem a religião hoje, irmãos? Se eu sou empregado de Deus, eu faço alguma coisa, ele recompensa pelaquilo que eu faço, entendeu? Não é por quem eu não sou mais filho, eu sou empregado. Essa é a condição, é o entendimento que as pessoas vivem. Então, voltou para a casa de seu pai, olha só que coisa gloriosa, né, irmãos? Ele voltou, esse tempo todo que ele estava fora, ele deixou de ser filho? Em nenhum momento. A única coisa que separava ele do pai era o quê? O entendimento errado, irmãos. Mas por que a sociedade de hoje, os irmãos da graça, têm muita dificuldade de entender isso? Porque eles trazem a condição de separar. De separação. Tem que ser separado entre joio e entre trigo.
Ah, mas o joio vai ser queimado. Porque qual que é a única finalidade da palha, irmãos? É produzir o quê? Combustível. É a única finalidade. A palha, ela seria totalmente perdida se ela não fosse queimada. Não serviria para nada. Então, já que ela não está produzindo fruto, para ela ser útil ainda para Deus, ela tem que ser o quê? Queimada. Porque aí ela produz combustível, ela produz calor, ela ilumina a cidade, ela aquece o frio, entendeu? Então, de alguma forma, ela não produzindo fruto espontâneo, ela vai produzir fruto agora direcionada por quem? Por Deus. Mas ela vai produzir alguma coisa boa, entendeu? Ainda que é fogo, é bom, está sendo queimada para produzir combustível. Mas é difícil para o povo religioso entender isso, né, irmãos? Eles acham que é inferno. Mas tudo bem. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Isso aqui tudo tem significado. O anel, a autoridade, sandália é o vestimento da verdade, tá, irmãos? É a limpeza. Então, tudo isso aqui tem como a gente pegar ponto a ponto e trazer por revelação para os irmãos. Aí ele diz assim: mate um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Então, o que é a morte? É um entendimento que eu posso viver separado de Deus. E o que é a vida? É o entendimento que eu tenho agora, que eu só posso viver de Deus. Isso é a vida. Por que muita gente, irmãos, experimenta a existência e não experimenta a vida? Porque eles não se voltam para Deus para viver o entendimento de Deus. Então, eu achar, por exemplo, que existe um grupo de pessoas que é inferior a mim, é você viver vida ou é você viver morte? Morte. Morte. E por que será que os irmãos não entendem isso? Porque eles trouxeram essa bagagem da religião e eles são incapazes de deixar essa bagagem para atravessar o rio do conhecimento. Eles não atravessam. Esse filho estava perdido, foi achado e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Mas esse filho também não tinha recebido a parte dele da herança? Tinha. Tinha. Da mesma forma, irmãos. Ele também tinha recebido a parte dele da herança. Igual modo, Deus não, o fazendeiro não deu só para um, ele deu para os dois. Então, o irmão mais velho se irou. Não, o servo. Cadê? Onde que eu li? O 25, né? Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo e, na volta para casa, ouviu música e dança. E perguntou a um dos seus servos: o que estava acontecendo? O servo respondeu: seu irmão voltou. E seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. Não entro na casa desse pai aí. Esse pai que salva bandido não pode ser meu pai. Esse pai que salva estuprador não pode ser meu pai. Esse pai que salva aquele que desperdiça o seu viver com as coisas mundanas não pode ser meu pai. Não entro. Não entro. E não entro. Olha o entendimento, irmãos. Olha o entendimento. Eu não sei se vocês que estão ouvindo aqui ainda trazem com você esse tipo de entendimento. Eu não sei se trazem ainda, tá? Mas... Oi? Muito linda essa passagem. Eu choro sempre que eu escuto. Não, ela é tremenda, reveladora. Muito mesmo, muito mesmo. E o Senhor nunca, nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, quando o senhor salva um estuprador, estou falando pesado assim para os irmãos entenderem, tá, irmãos? Para vocês entenderem. Mas quando, versículo 30,
o seu filho volta depois de desperdiçar a sua vida, seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho? Como que eu posso aceitar isso ao religioso, tá, irmãos? Espiritual, hein? Estava dentro da casa. Era para ser uma revelação do pai. Era para entender igual o pai entende. Mas ele estava dentro da religião, dentro da casa, não se afastou, mas com entendimento totalmente disperso daquilo que é a revelação de Deus. E aí o que acontece? O pai lhe respondeu, olha só qual é a resposta do pai. Meu filho, você está sempre comigo. Você está sempre comigo. E tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. Tá. Tudo que o pai tem é do filho mais velho, mas não é do filho mais moço, irmãos. Ele não Não. separou igual. O que eu tenho? A vida. Então, a vida, ela é sua, de quem está perto de mim, mas também é de quem se Perdeu. afastou, se perdeu. Só que, por que será que as pessoas não entendem isso, irmãos? O irmão Valdecir, que ele não está falando aqui, mas o irmão Valdecir, às vezes a gente para conversar um pouquinho, ele fala, irmão Arlindo, olha, eu fico indignado, irmão, eu fico indignado. Uma pessoa tão inteligente, que teve dentro da igreja por tantos anos, que estudou a Bíblia por tantos anos, agora está querendo desconstruir a Bíblia, porque não entende a revelação. A pessoa não entende a revelação. E está claro. Ele fala assim: o irmão explica ali palavra por palavra, tintim por tintim, vírgula por vírgula, vírgula, versículo por versículo, e a pessoa finge que não entende. Não é possível. Não é possível que ela não está entendendo. Não é possível, irmão. Ela não quer entender, irmãos. Ela não quer dar o braço a torcer. Ela não quer assumir isso aqui. Entendeu? O pai lhe respondeu: meu filho, você sempre esteve comigo e tudo que eu tenho é seu, mas também é do seu irmão. Nós somos família. Não é o indivíduo que se afastou, é a família que precisava agregar aqueles que estavam a ovelha perdida, eu tinha que buscar. A dracma que se perdeu dentro de casa, que é o filho mais velho aqui, que estava perdida dentro de casa, precisava também ser iluminada. Precisava iluminar aqui para você ser achada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, meus amados? Amém. Mas tinha de comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado. Irmãos, vocês acham mesmo que Deus ele vai perder essa batalha para o diabo? De jeito nenhum, imagina. Não. Jamais, jamais, Será que existe um ser em toda a vida, em todo o universo, que é capaz de competir com Deus pela alma de alguém? Mas nem pensar, nem sonho. Isso é tremendo, gente. É maravilhoso demais isso aí. Todo poder foi dado para Deus, todo poder é de Deus. Aleluia. Sabe o que eu fico pensando, irmãos? Se esse filho, quando ele voltasse, ele encontrasse com o irmão dele, ao invés do pai. O irmão expulsava ele. Certo ou errado, ia acabar com esse menino. Exato, Elma, exato, Elma. Maravilha. Fora de casa, não ia nem recebê-lo. Não, ia acabar com ele. O que você fez? Agora você quer voltar? Você não tem vergonha na cara? Você já gastou seu dinheiro? O que você quer mais? Mas, e a gente passa isso na casa da gente. Eu escutei muito da minha filha, mas eu trabalho, eu estudo, e você fica fazendo isso para o meu irmão, entendeu? Dentro da casa, isso é uma realidade tremenda. A gente passa porque a gente vai zelar daquele um que é doente, aí o outro sente ciúme, exatamente como conta aí. Quando a minha mãe era viva, eu tenho 2 irmãos que moram com ela. Um, graças a Deus, se libertou da bebida, das drogas, né? Porque ele fez tratamento no CAPS, lá em Garça. O outro ainda é dependente químico. E a minha mãe tratava eles como 2 bebezinhos. O Arlindo sabe dessa história, a Donata também sabe. Que eu ia lá, eu ficava brava com a minha mãe, porque minha mãe cuidava dele, minha mãe cobria ele, um rapaz de 40, quase 50 anos. Minha mãe punha comida no prato para ele, só faltava dar comida na boca deles.
E daí eu falava, mãe, a senhora com 80 e poucos anos, quase 90 anos, eles que têm que cuidar da senhora. Hoje eu entendo, há uns tempos atrás eu comecei a entender que os doentes é que precisa de cura, que precisa de ajuda, não os que estão são. Aí eu comecei a fazer também pelos meus irmãos, como a minha mãe fazia. Aí eu comecei a entender o que é o você cuidar da outra pessoa, você ajudar o seu irmão, independente que seja de sangue ou não. Então, é uma grande realidade, irmãos. Deus é muito sábio. Deus coloca as pessoas que precisam de ajuda na nossa frente para nós viver isso daí e entender o amor de Deus por nós. Então, cada dia você vai tendo uma vivência, vai tendo uma responsabilidade, você vai tendo um cuidado com as pessoas que precisam de ajuda. Porque quem está bem, quem está sadio, não precisa de ajuda, né, Cileide? Como quando eu trabalhava no hospital, lá só iam os doentes, filha. Você ia receber os doentes, os baleados, os acidentados, e você tinha que acolher eles, cuidar da ferida, porque os que estavam são estavam lá com a gente trabalhando. E os doentes que iam lá, os pacientes, é que a gente tinha que acolher eles, ajudá-los. Então, é por isso que Deus veio para os doentes, para os sãos, não, para os sãos já tem Deus dentro dele. E os doentes ainda estão precisando encontrar esse Deus. Amém? Ô, Marlindo, quem diria, hein, para as pessoas achando, isso tudo está perdido com a conversa da Elma e da Cileide. Olha que tremendo, que gravação incrível. Gente, maravilhoso. Olha a revelação de Deus através... Olha só. Que incrível. Eu quero postar esse vídeo aí no meu canal. Tremendo, maravilhoso. Gente. Nada se perde, nenhuma conversa. Não. Tudo é ganho, tudo é entendimento pra gente. Nenhuma conversa aqui se perde, viu, irmãos? Olha, a hora que chegou a segunda pessoa aqui, a família já se fez. A terceira, a quarta, a quinta, a família já está formada. Quando eu abro o Skype, chegou a primeira pessoa aqui, a família já se fez, irmão. Dali para frente já é revelação. Amém. Entendeu? Dali já é revelação. Qualquer conversa, qualquer papo. Qualquer Olha, brincadeira nossa já é revelação. Só aqui na tela nós estamos em 5. Olha que maravilha, uma hora dessa. Então. Eu não entendia isso. E eu passei a entender dessa forma. Mas eu entendia também isso. Tinha uma conversa que a gente começou assim, depois um comentário que eu gostei disso, gostei daquilo da vocês. Aí a irmã já entrou falando, a outra irmã entrou falando, e depois o Mão Paulo e tudo mais. E ficou essa coisa linda aí que saiu agora. Eu fico gozejando aqui, eu vou ouvir de novo. Espera, irmão. Vou ouvir no canal da irmã Cileide. Vou ouvir no canal da irmã Cileide, porque ela falou que ela vai postar lá, irmã. Foi tremendo, irmão Arlindo. Muito tremendo, chique. Ainda bem que eu lembrei de comprar o irmão para gravar. Meu Deus. Que benção. Nada se perde, né? Nada se perde. Amém, irmãos. Hoje foi longa a conversa nossa, foi muito boa. Verdade, mas valeu a pena. Eu creio que o começo aqui foi para as irmãs também dar uma limpeza na alma, tá? Tava precisando falar. Algo que estava ali, porque tem que trazer mesmo, irmãos, às vezes, né? A gente tem que dar uma paradinha para dar uma... Ainda eu perguntei, vai gravar, irmão? Não, então solta o pau. Amém. Maravilha, viu? As horas já foram embora, tá, irmão? Já passou o tempo. Aí não envolve outras pessoas, né, Arlindo? Isso. Olha, Marlindo, como foi tudo naturalmente, olha que maravilha. Amém. Estou jubilando aqui. Amém. Irmão Arlindo é uma bênção. Como que ele já tem tudo na mente, assim, é um entendimento, irmão Arlindo, isso é muito especial. Deus te deu uma missão muito grande. E glória a Deus que você não tem guardado para si. Porque é impressionante como que a palavra já está pronta ali, o entendimento na sua mente, irmão Arlindo. Louvado seja Deus pela sua vida. Como que o irmão Arlindo trouxe uma pérola dessa no meio de um terremoto desse? Sem... a brisa. O maremoto, né?
Amém. Tá certo. Irmãos, e não é só aqui, não, porque quando a gente já estava lá no sistema também, a gente decorria qualquer tema, ele já vinha com a palavra, Olha, daquele propósito nosso. Às vezes eu e a Donata conversando em tal coisa, o Ademir, o Bruno, aí ele já subia lá no púlpito e ele já trazia a revelação para a gente, baseado naquilo, como se a gente já tivesse ligado para ele e falado: Arlindo, ó, a gente vai conversar isso na igreja hoje, não é, Arlindo? Deus, né? Gente, Horrível. que fala, Perdeu quem saiu. o Espírito diz às igrejas, porque a gente tem que estar atento com os nossos ouvidos espirituais para ouvir Deus falar com a gente. É maravilhoso, gente, é maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem saiu perdeu uma coisa dessa. Só perde, só perde. Tô Amém. chocada, eu tô aqui jubilando, tô chocada, irmão Arlindo. Tô chocada. Eu queria chorar muito, me segurando mais um pouco, não teve jeito. Os restantes, foi tudo embora já? Valeu a pena. Eu acho que não tem dinheiro que pague esse momento, não tem tempo olha, na Bíblia que pague. Irmão Arlindo, o que foi isso? O que foi? Nem o irmão Arlindo sabe o que ele fez aí, ele não sabe. E a irmã Emma estava falando aí, né? Já no começo aí, foi muito bom. Não existe mesmo a palavra perdida, né? Tudo quanto é palavra, ela é bem-vinda. A palavra perdida é aquela que você não fala, que se vocês não tomam a atitude de vir e se abrir aqui na frente, aqui no estudo aqui, isso vai ficar reboendo dentro de vocês, até mesmo acendendo um ódio, porque vocês vão ficar querendo botar aquilo para fora e não conseguem. Então, não existe palavra perdida. A palavra perdida é aquela que fica ali preso dentro de vocês, remoendo vocês ali, querendo falar e não sai nada. É isso aí. Ótimo domingo a todos e amanhã, se Deus quiser, estamos juntos. Cara, eu tô tentando falar desde a hora que começou o estudo, não consigo. Tá? Deus no coração, na mente, passar o amor de Deus. Hoje aqui em casa que eu tô com o meu afilhado aqui, então eu tô na correria, mas eu tô ouvindo aqui que tá falando, meio picadinho, mas o princípio é o mesmo, né? Passar o amor de Deus para todos. E um ótimo domingo, abençoado. Daqui a pouco nós vamos estar em família, né? A bênção que é o nosso Arlindo aí, que passa o estudo para nós aí, tem um coração maravilhoso, né? A gente tem muito que aprender com ele, né? Que sabedoria que ele tem aí da vontade do Senhor, que a gente vê que o fundamento bate tudo que a gente quer saber. Eu fico muito feliz por isso, entendeu? Por ele e aprender com cada um aí, com cada história aí de cada irmão aí, a irmã Elmo, o Serginho, a Cileide, Creuza, e a irmã Donata, e o Valdecir. Nossa, só alegria. Se eu esqueci o nome de alguém, o Bruno Alex, o que eu vou falar, né? Eu estou no lugar certo e cada vez mais eu tenho certeza que esse estudo vai crescer mais e mais e vamos passar esse amor para esse mundão aí. Um começo de semana maravilhoso, iluminado, mente iluminada para todos aí, e é isso aí. Obrigado, Deus, por essa família. Amém. Estamos juntos e misturados. Junto e misturado é assim, ó. Eita, Glória! Um abraço bem forte. Amém, minhas irmãs, meus irmãos. Graça e paz. Amém, irmãozinho. Eu Bom quero passeio, bom churrasco. Eu quero fazer um agradecimento aqui aos novos inscritos do nosso canal, né, irmãos? Ali a gente está recebendo algumas pessoas novas que vêm com entendimento ali, sendo transformados também. Comentários dessa irmã Viviane, que nunca participou do estudo com a gente, mas os comentários dela arrebentam, hein? Meu Deus do céu. São maravilhosos. A irmã, eu acho que ela entendeu muito mais o orgânico só aprendendo nos vídeos, irmãos, do que pessoas que fazem estudo com a gente não aprendem orgânico, não entra orgânico na cabeça. Verdade? Não é que é verdade? Então. Ela só assistiu os vídeos.
É o Espírito de Deus. E é só assistir os vídeos, irmão Arlindo? Assistir o vídeo é só assistir o vídeo? Assistir os vídeos é magnífico. Ah, É sim. o óleo, né? É o que ele É o pega ali. óleo. A seiva do óleo. Sabe, O óleo do... você assistindo o vídeo, aquilo parece que entra mais na sua mente do que você ficar falando. Então, você fica meditando naquela palavra e aquilo vai transformando você grandemente. Grandemente. Glória a Deus. Deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior.